A história da alimentação romana não começa apenas com o trigo, o vinho e o azeite. Ela nasce no silêncio antigo dos campos da Lácio, no som da mó que gira ao amanhecer, na fumaça espessa das cozinhas de barro que alimentaram pastores, reis, cônsules e imperadores. Antes de ser uma necessidade biológica, o ato de comer era, para os romanos, um ritual de pertencimento. Comer era, de certa forma, uma forma de continuar sendo Roma. Cada mordida continha o peso do hábito, o gosto da tradição, a memória das conquistas e o cheiro dos deuses. Na cidade que se dizia eterna, até o alimento tinha vocação para a eternidade. Roma foi moldada à imagem do que seus habitantes comiam. Não se tratava apenas de sustento, mas de identidade. O pão do soldado era diferente do peixe fresco servido nas vilas costeiras da elite. Os banquetes nos triclínios dos patrícios não apenas celebravam a fartura, mas também o poder, a hierarquia, a arte de dominar a gula com o mesmo rigor com que se dominava uma legião. Em uma civilização onde o corpo era visto como extensão do cosmos e o estômago como instrumento político, a alimentação refletia não só o que estava disponível, mas o que se queria mostrar ao mundo. A refeição era uma performance, e todos, do escravo ao imperador, tinham um papel a desempenhar nesse teatro da mesa. Cada esquina de Roma exalava cheiros distintos. Nos mercados, os aromas de ervas secas, carne salgada, queijos fortes e molhos fermentados misturavam-se ao suor da plebe. Nas cozinhas das casas nobres, o vapor do caldo quente subia devagar, perfumado com pimenta da Índia e mel da Espanha, como um incenso doméstico. Já nas tavernas, entre soldados e trabalhadores, o vinho aguado acompanhava o pus de cevada, e o barulho das colheres de madeira nos potes era quase uma música de sobrevivência. Comer em Roma era mais do que nutrir o corpo, era reafirmar sua posição no mundo. Era continuar fazendo parte de uma ordem sagrada, onde até o mais simples dos pratos tinha uma história para contar. A culinária romana cresceu junto com o império. À medida que Roma conquistava territórios, ela conquistava também novos sabores. O paladar do romano do século I depois de Cristo era, em muitos aspectos, um paladar imperial, influenciado por especiarias da Índia, molhos do Egito, frutas da África, queijos da Gália. Comer era também lembrar o mundo de que Roma era senhora de tudo o que existia sob o céu. O garum, molho de peixe fermentado, tornou-se símbolo desse domínio, chegando a ser mais valioso que o vinho em algumas regiões. As mesas dos imperadores tornaram-se mapas, não de províncias, mas de ingredientes. Mas se a elite romana experimentava o exótico, o extraordinário e o excessivo, o povo romano vivia do básico. A alimentação do cotidiano era feita de pão, grãos, legumes e água. E ainda assim havia beleza nessa simplicidade. O pão era dividido entre vizinhos. As azeitonas eram partilhadas em silêncio sob a sombra dos aquedutos. As refeições modestas, tomadas de pé junto ao fogo, guardavam uma dignidade silenciosa, que nem todos os banquetes podiam replicar. Havia honra no estômago cheio, mesmo que apenas com lentilhas e figos secos. Os romanos acreditavam que os deuses também comiam. As oferendas eram colocadas nos altares, como se as divindades estivessem sentadas à mesa. Essa fusão entre o terreno e o sagrado fazia da culinária romana uma extensão da religiosidade. Comer era também rezar, agradecer, purificar. O alimento, muitas vezes, era escolhido não por gosto, mas por simbolismo. Certa carne não se comia em determinados dias. Alguns peixes eram sagrados. Alguns alimentos eram proibidos para certas castas ou rituais. O templo e a cozinha dividiam o mesmo espaço simbólico. Ao redor das mesas de Roma, sejam elas de pedra nas casas nobres ou de madeira rude nas tavernas das ruas, nasciam pactos, traições, alianças, celebrações. Júlio César foi assassinado pouco depois de recusar um convite para jantar. Cícero teceu suas cartas entre uma refeição e outra. Augusto se vangloriava de ter hábitos simples à mesa, mesmo comandando o maior império que o mundo conhecera até então. A comida não era apenas pano de fundo, era a protagonista silenciosa, fio condutor da vida pública e privada.
Neste roteiro, vamos atravessar os corredores da Roma antiga, com os olhos voltados para os fornos, os barris de vinho, os potes de mel e os tachos de garum. Visitaremos as cozinhas, os mercados, as fazendas e os banquetes imperiais. Investigaremos a origem dos ingredientes, as técnicas de preparo, os sabores preferidos e até os vícios culinários de uma civilização que elevou o ato de comer a um espetáculo. Roma se construiu com espadas, leis, palavras e colheres. E se somos em parte aquilo que comemos, talvez ainda haja um pouco de Roma em cada garfada que damos, mesmo 2000 anos depois de sua queda. Se os banquetes definem os excessos de uma civilização, é o pão que define sua sobrevivência. E em Roma, nenhuma outra imagem traduzia melhor a base da existência cotidiana do que a de um pedaço de pão seco mergulhado em pus, uma espécie de papa espessa feita de cereais moídos, que alimentava pobres, soldados e trabalhadores urbanos. Era esse o combustível da plebe, o sustento do escravo, a garantia de energia para quem construía aquedutos, varria ruas ou marchava pelas estradas do império. Muito antes de qualquer refinamento gastronômico, o coração da alimentação romana batia entre o forno e o caldeirão. A palavra pus designava um alimento ancestral, provavelmente mais antigo do que a própria fundação da cidade. Era preparado com farinha de espelta, cevada ou farro, grãos de cultivo rústico, resistentes ao clima e de fácil armazenamento. Cozidos em água, às vezes com um pouco de sal ou azeite, podiam ser engrossados ou diluídos, dependendo da ocasião ou da escassez. A textura variava entre o mingau líquido e a massa firme. Às vezes, era consumido puro, outras vezes temperado com alho, ervas, cebola ou restos de carne, quando disponíveis. Era alimento de guerra, de pobreza, de continuidade e também de tradição, pois mesmo em tempos de abundância, muitos romanos mantinham o hábito de consumir pus como uma homenagem às origens camponesas da cidade. O pão, por sua vez, era um símbolo de civilização. Era preparado nas casas, nos fornos públicos e mais tarde nas padarias urbanas. No início da República, cada família produzia seu próprio pão, usando fornos domésticos ou panelas de barro enterradas nas brasas. Mas com o crescimento das cidades, surgiu a figura do pistor, o padeiro profissional, e as padarias tornaram-se uma cena comum nas ruas de Roma. Há relatos de mais de 300 panificações apenas na região central da cidade durante o século I depois de Cristo. O pão podia ser achatado, redondo, perfurado, levedado ou não, mas sempre feito para durar e para encher. Os mais pobres comiam o pão escuro, de farinha integral e impura. Os ricos preferiam o pão branco, mais caro e fino, feito com trigo peneirado. Comer pão claro era, portanto, um sinal de status. A centralidade do pão na vida romana era tamanha que sua ausência podia gerar revoltas. O Estado, consciente de seu papel na manutenção da paz social, passou a distribuir grãos aos cidadãos, especialmente em tempos de crise. Essa prática, iniciada por volta do século II a.C., culminou no famoso sistema de annona, o fornecimento gratuito de trigo ao povo de Roma, posteriormente expandido para incluir pão assado e, em alguns períodos, até azeite e vinho. Esse mecanismo, mantido por imperadores como Augusto e Trajano, transformou o pão em um direito político, uma ferramenta de controle social e um símbolo do pacto entre o Estado e o povo. Era o famoso panem et circenses, pão para o estômago, espetáculo para os olhos, uma fórmula eficaz para manter as multidões satisfeitas e submissas. O pus e o pão alimentavam não só o corpo, mas também a ideia de pertencimento. Comer esses alimentos significava fazer parte de Roma, e mais do que isso, significava aceitar o lugar que se ocupava na hierarquia do império. O soldado nas fronteiras comia o mesmo pus que seu pai havia comido no campo do Lácio. A mulher que amassava pão ao amanhecer seguia o mesmo gesto que as matronas haviam feito por gerações. Havia uma ancestralidade silenciosa em cada colherada. O alimento não era apenas presente, era passado e destino. Para além de sua função nutritiva, esses alimentos tinham também valor simbólico.
O pus era servido em certos rituais religiosos, especialmente nas cerimônias mais antigas da religião romana. Era considerado puro, simples, ideal para oferecer aos deuses primitivos e aos espíritos dos ancestrais. Já o pão era usado em votos, promessas, partilhas e casamentos. Romper o pão diante de alguém era um gesto de confiança e união. Dividir o pão, como diria mais tarde a tradição cristã que emergiria do seio da própria Roma, era também um ato de amor e fraternidade. Não havia luxo no pus, nem opulência no pão dos pobres, mas havia dignidade, havia persistência e havia Roma. Enquanto as mesas da elite se enchiam de iguarias vindas das províncias distantes, as mãos calejadas do povo continuavam mergulhando o pão no caldo de lentilhas, na esperança de um dia melhor. E assim, dia após dia, o império se sustentava, não só em colunas, legiões ou moedas, mas em pão duro, papa quente e fome saciada. Em Roma, o banquete não era apenas uma refeição, era uma cena teatral, um ritual de status, uma coreografia de poder e prazer. Diferente das refeições apressadas dos plebeus, consumidas de pé ou sentados em bancos de madeira, o banquete da elite acontecia no triclínio, um espaço arquitetonicamente pensado para impressionar, controlar e seduzir. Ali, comer era uma forma de afirmação política, uma exibição de erudição e uma experiência estética cuidadosamente coreografada. O triclínio era o palco onde a elite romana representava sua superioridade diante do mundo, com palavras afiadas, taças de prata, receitas exóticas e silêncios calculados. O nome triclinium deriva da disposição das 3 camas ou leitos, clinae, dispostas em forma de U, com uma mesa central baixa no meio. Cada leito podia acomodar até 3 convidados, que comiam reclinados sobre o cotovelo esquerdo, com a mão direita livre para alcançar os alimentos, os copos e os gestos. Sentar-se em um triclínio era um privilégio, mas a posição que se ocupava dentro dele dizia ainda mais. Os lugares não eram aleatórios. Havia posições de maior honra, como o locus consularis, geralmente reservado ao anfitrião ou ao convidado mais ilustre. Até mesmo o ângulo do corpo e a ordem do serviço revelavam quem era importante e quem estava apenas ali para completar a moldura do poder. Os banquetes começavam ao entardecer e podiam durar horas. Eram divididos em 3 partes: gustatio, prima mensa, e no secunda mensa. A gustatio era a entrada, composta por ovos cozidos, azeitonas temperadas, saladas aromatizadas com vinagre e mel, pequenos pães e, muitas vezes, mulsum, uma bebida feita com vinho e mel. A prima mensa era o prato principal, onde desfilavam carnes assadas, aves raras, peixes enfeitados, legumes grelhados e preparações complexas que misturavam doce e salgado, quente e frio, mole e crocante. Por fim, a segunda mensa encerrava o ritual com frutas frescas, doces feitos com figos, nozes caramelizadas e bolos com sementes de papoula ou cominho. O banquete era também um laboratório sensorial. Aromas exóticos vindos do Oriente eram combinados a ingredientes locais em pratos pensados para surpreender. Um javali recheado com tordos, por exemplo, ou uma enguia servida com molho de pêssego e pimenta. A arte de combinar sabores inusitados, como peixe com mel ou carne de aves com frutas secas, era marca registrada da alta gastronomia romana. Os convidados eram instigados a comentar os sabores, descrever texturas, mostrar erudição citando o Apício, o famoso gastrônomo da antiguidade, ou fazendo paralelos entre comida e filosofia. Comer bem era um gesto de sofisticação. Saber falar sobre o que se comia era um sinal de inteligência social. Mas o banquete também era uma arena de disputas sutis. A lista de convidados era cuidadosamente planejada. Não se convidava qualquer um, e rejeitar um convite podia ser visto como uma afronta. Muitos banquetes selavam alianças políticas, fortaleciam redes de influência ou serviam para humilhar rivais de forma velada. A fartura da mesa era cuidadosamente dosada para parecer natural, mas dizia muito sobre a fortuna do anfitrião. Servir alimentos importados como ostras da Bretanha
ou tâmaras da Judéia, era uma maneira sutil de dizer: eu domino o mundo. Servir pouco ou servir demais também carregava mensagens. Cada gesto, desde a escolha dos pratos até o momento de retirar as sobras, era lido pelos presentes com olhos atentos. Os escravos desempenhavam um papel essencial nessa encenação. Eram responsáveis pelo serviço, pela limpeza, pela música ambiente, pelas luzes das lamparinas e até por entreter os convidados com danças ou recitações. Havia escravos especializados em cortar carnes, em servir vinhos, em cantar ou tocar cítaras. Alguns ficavam ao lado dos convidados durante todo o banquete, atentos a cada necessidade, cada olhar, cada sinal de desejo não verbalizado. Eram invisíveis e onipresentes, parte da decoração viva do poder romano. Em muitos desses banquetes, também se lia poesia, se contavam histórias, se filosofava. Um bom anfitrião sabia que alimentar o corpo era importante, mas alimentar a mente era o que realmente impressionava. Assim, muitos triclínios tinham bibliotecas adjacentes, bustos de filósofos nas paredes e mosaicos com frases inspiradas de Horácio, Sêneca ou Virgílio. Era nesse espaço, entre a comida e a palavra, que nasciam amizades, conspirações, promessas de casamento, pactos de vingança. Curiosamente, apesar do requinte, muitos banquetes romanos terminavam em vômitos induzidos, uma prática comum entre os mais ricos para abrir espaço, para continuar comendo e impressionar seus pares com resistência. Essa prática, embora chocante aos olhos modernos, era vista por muitos não apenas como um exagero, mas como uma forma de mostrar domínio sobre o corpo e sobre os limites da saciedade. Afinal, em Roma, o controle do corpo era também uma demonstração de poder. O triclínio, portanto, era mais do que uma sala de refeições. Era um espaço de encenação simbólica. Ali, Roma se recriava a cada noite, entre pratos exóticos, palavras afiadas e o brilho da prata sob o lume das velas. Comer reclinado não era apenas um luxo, era um gesto que dizia: estamos acima do esforço, estamos além da necessidade, somos os donos do tempo e do prazer. E enquanto o povo comia pão e pus nos becos da cidade, as elites celebravam sua supremacia com vinho sírio, pavões recheados e discursos em latim clássico. Entre uma garfada e outra, entre um poema e uma taça, o império se alimentava de vaidade, de tradição, de eternidade. Na Roma antiga, comer não era apenas um ato biológico ou um prazer social. Era também um gesto sagrado. Antes mesmo de o primeiro pedaço de pão tocar os lábios, havia um movimento de reverência. Antes do primeiro gole de vinho, um olhar ao céu. A alimentação romana estava profundamente entrelaçada com a religiosidade. Em cada refeição, por mais simples que fosse, havia vestígios de um ritual. Os deuses não eram apenas figuras distantes dos templos. Eles estavam presentes nas mesas, nas cozinhas, nos campos, nos mercados. Em Roma, o alimento era uma ponte entre o mundo humano e o divino. Todo alimento vinha dos deuses, e por isso, parte dele precisava retornar a eles. Era comum, por exemplo, que os primeiros grãos colhidos fossem dedicados a Ceres, deusa da agricultura. O vinho era derramado no chão antes de ser bebido, como oferenda a Baco. Os pães e bolos eram oferecidos à Vesta, guardiã do fogo doméstico, enquanto os animais sacrificados em templos também rendiam banquetes sagrados em que a carne, após a cerimônia, era dividida entre sacerdotes e cidadãos. Nada era inteiramente profano quando se tratava de comida. A refeição era por si um ato de agradecimento e também de submissão à ordem divina. A estrutura religiosa de Roma era profundamente ritualística, e isso se refletia nas refeições públicas e privadas. Antes de banquetes importantes, oferecia-se comida aos lares, os deuses domésticos em pequenos altares próximos à cozinha. Havia alimentos específicos para certas ocasiões. Em festas como a Saturnália, por exemplo, comia-se com abundância e liberdade, quase como se os deuses quisessem brincar com os homens. Já nas Parentalia, festas dedicadas aos mortos, os túmulos eram adornados com flores, pães e vinho. Os ancestrais eram alimentados para que continuassem em paz. Comer não era apenas se nutrir,
era manter vivos os vínculos com os deuses e os mortos. Mas se havia comidas sagradas, também havia tabus alimentares. Certos alimentos eram proibidos em determinadas datas ou para determinadas classes sacerdotais. Os flâmines, sacerdotes dos cultos mais antigos, não podiam tocar ou comer certos tipos de carne. A ingestão de feijão, por exemplo, era evitada por alguns grupos religiosos por se acreditar que ele facilitava a comunicação com os mortos, algo que poderia ser perigoso se feito fora de rituais adequados. Em muitos casos, o alimento podia tanto purificar quanto contaminar. Comer na hora errada, da forma errada ou o alimento errado, podia atrair a ira dos deuses, ou abrir portais invisíveis para o caos. Em alguns rituais, a refeição era o próprio sacrifício. Oferecia-se ao fogo não apenas animais, mas também bolos, frutas, queijos e até vinhos aromatizados. Havia um tipo específico de pão, o libum, feito com farinha, queijo e mel, que era moldado com cuidado e levado ao fogo como oferenda aos deuses protetores das casas. O cheiro do libum assando misturava-se ao incenso e aos cantos das matronas, e nesse momento, a cozinha romana tornava-se templo. Era assim que se celebrava a ligação entre o fogo que alimentava o corpo e o fogo sagrado que protegia o lar. As festas religiosas públicas também envolviam alimentação coletiva. Em determinadas datas, como as Feriae Latinae, havia distribuição de carnes sagradas para o povo, numa grande comunhão entre o Estado, os deuses e os cidadãos. Os imperadores sabiam do poder simbólico desses gestos. Distribuir alimentos em nome dos deuses era reforçar a legitimidade política, lembrar que o poder terreno era apenas um reflexo da vontade celeste. Por trás de cada cesta de trigo dada ao povo, havia a imagem de Ceres sorrindo. Por trás de cada taça de vinho, o riso de Baco. A religião permeava até mesmo o estômago. Curiosamente, a expansão do império levou a incorporações religiosas que também modificaram a alimentação. Deuses estrangeiros como Ísis, Mitra e Cibele passaram a ter seus próprios rituais alimentares. Novos ingredientes e novos tabus foram introduzidos, enriquecendo e, por vezes, conflitando com as tradições mais antigas. Comer se tornou também um campo de disputa espiritual. A chegada do cristianismo, por exemplo, trouxe uma nova ética alimentar, baseada no jejum, na abstinência e na ideia de pecado associado ao excesso. Comer demais passou a ser visto não apenas como um erro social, mas como uma falha moral. Essa transição lenta e profunda não apagou completamente os antigos hábitos. Mesmo sob domínio cristão, muitos costumes pagãos continuaram, disfarçados, adaptados, resistindo na rotina doméstica. O pão continuou sendo partido com reverência. O vinho continuou sendo bebido com gratidão. E os alimentos, mesmo os mais simples, ainda carregavam o peso e a beleza de uma Roma, que acreditava que comer era, em sua essência, um ato de fé, porque, no fundo, toda refeição é uma oração sem palavras. E em Roma, terra de tantos deuses, cada garfada era um pacto invisível com as forças do mundo, como se o império, para continuar eterno, precisasse também manter os deuses bem alimentados. Se os imperadores decidiam os destinos do império nas salas de mármore, e os patrícios celebravam alianças nos triclínios banhados a vinho e prata, era entre as brasas das cozinhas e o vapor das panelas que se cozinhava o verdadeiro cotidiano de Roma. E ali, longe das estátuas, dos discursos e das glórias eternizadas nos arcos triunfais, atuavam as figuras mais invisíveis e, ao mesmo tempo, mais essenciais da sociedade romana: as mulheres e os escravos. Eram eles os artífices anônimos da subsistência, os alquimistas do pão, os arquitetos do sabor. Sem suas mãos, nenhuma casa sobreviveria, nenhum banquete se realizaria, nenhum império se sustentaria. Nas casas modestas, onde a vida era dura e o espaço escasso, era quase sempre a mulher livre, mãe, filha ou esposa, quem assumia a responsabilidade pela preparação da comida. Desde o amanhecer, quando o fogo precisava ser aceso, até o final do dia, quando o último pote era lavado, era a presença feminina que comandava a rotina alimentar. A mulher romana, especialmente entre as classes populares, dominava os grãos, as ervas,
os caldos e os tempos de cozimento, com uma sabedoria silenciosa. Ela sabia quanto de água usar para não desperdiçar. Sabia quando a massa do pão estava pronta apenas pelo toque. Sabia como fazer um caldo parecer mais farto do que era. Em meio às limitações da vida plebeia, a cozinha tornava-se seu espaço de poder discreto, o lugar onde o cuidado se transformava em sustento. Já nas domos da elite, onde a arquitetura dispunha de cozinhas mais amplas e triclínios imponentes, a cena era diferente. Ali a mulher romana ocupava outro lugar. A matrona raramente punha as mãos diretamente nos caldeirões. Seu papel era o de supervisora da ordem doméstica. Era ela quem organizava as compras, decidia o cardápio, escolhia os vinhos e controlava os estoques de azeite, mel, farinha e especiarias. Era ela quem dava ordens ao cocus, o cozinheiro principal, e aos seus assistentes. Mas raramente era ela quem mexia o garum no fogo. Esse trabalho era relegado a uma força ainda mais invisível: os escravos. A maioria das tarefas relacionadas à alimentação nas casas nobres era executada por escravos treinados. Cozinheiros, padeiros, garçons, limpadores, cortadores de carne, aguadeiros. Todos eles compunham uma rede de trabalho intensa, complexa e muitas vezes cruel. Muitos eram especialistas em suas funções. Havia escravos que sabiam preparar pratos gregos, outros que dominavam as técnicas da Gália ou da Ásia Menor. Havia até escravos que sabiam servir vinho à temperatura ideal, aquecido no inverno ou resfriado no verão. E havia os que sabiam calar no momento certo, ler os gestos dos senhores, adivinhar vontades. Eram considerados valiosos, não como pessoas, mas como instrumentos refinados de conforto e prestígio. Nas cozinhas subterrâneas das vilas e palácios, onde o calor era constante e a fumaça densa, os escravos trabalhavam sem descanso. Desossavam aves, limpavam peixes, ferviam molhos, assavam porcos inteiros. Tudo sob pressão. A falha de um escravo na preparação de um prato poderia resultar em castigos severos, humilhações públicas, açoites ou até mesmo a morte, nos casos extremos de desobediência deliberada. E ainda assim, entre as cinzas e as panelas, esses trabalhadores produziam arte. Arte efêmera, invisível, esquecida, mas arte. Uma arte que sustentava o luxo, a beleza e a glória de Roma. O lugar da mulher escravizada dentro das cozinhas era ainda mais silencioso e muitas vezes mais doloroso. Elas cozinhavam, lavavam, limpavam, amamentavam os filhos de outras mulheres, serviam à mesa e, às vezes, muito além dela. Muitas eram vítimas de abusos constantes. Ainda assim, deixaram marcas profundas na tradição culinária romana. Eram elas que traziam consigo os segredos das ervas da Trácia, das raízes da Núbia, dos métodos de fermentação do Egito. A cozinha romana, em grande parte, deve seus sabores à soma de todas essas vozes silenciadas, vindas das margens do império e vertidas nos caldeirões da capital. A relação entre comida, gênero e poder era nítida. O homem comia, a mulher servia. O cidadão escolhia, o escravo obedecia. Mas dentro dessa hierarquia rígida, havia também nuances e brechas. Havia escravos que conquistavam liberdade com seus talentos culinários. Alguns tornaram-se cozinheiros de grandes famílias e até empresários, donos de tabernas. Havia mulheres que, pela inteligência e sensibilidade com os alimentos, ganhavam prestígio dentro da casa e influenciavam decisões do cotidiano. Havia, portanto, mesmo no interior da opressão, espaços de autonomia, mesmo que frágeis e fugidios. Nas termas, nos mercados, nas tabernas, onde quer que houvesse alimento, havia alguém invisível por trás. Alguém que cortava, que lavava, que acendia o fogo. E esse alguém, quase sempre, era uma mulher ou um escravo. O império se orgulhava de seus generais, de seus senadores, de seus filósofos, mas era sobre os ombros daqueles que cozinhavam que Roma realmente repousava. Não há império sem pão, e não há pão sem mãos. Que aquelas mãos, na maioria das vezes, eram mãos feridas, queimadas, silenciosas. Lembrar de Roma é sim lembrar de seus mármores, de suas legiões, de suas leis. Mas é também lembrar do cheiro do alho sendo esmagado, do pus borbulhando devagar, do pão sendo amassado ao amanhecer por mãos femininas ou escravizadas. Roma se ergueu com espadas,
mas foi sustentada por colheres. Para a mente romana, o corpo humano era um microcosmo em constante equilíbrio, uma réplica frágil do universo governado por leis naturais e forças invisíveis. E nesse modelo, aquilo que se comia não era apenas combustível para a carne, mas instrumento direto para a manutenção da ordem interna. A cozinha não era apenas o lugar onde se preparavam sabores, mas também o laboratório silencioso onde se equilibravam os humores do corpo. Roma herdou da Grécia e aperfeiçoou uma visão médica que via no alimento uma força terapêutica, algo capaz de curar doenças, restaurar energias, evitar desequilíbrios e até moldar o temperamento de um cidadão. Comer bem, em Roma, era também uma questão de medicina. 2 nomes dominaram essa filosofia dietética e atravessaram séculos como vozes de autoridade. Hipócrates, o grego considerado pai da medicina ocidental, e Galeno, o médico pessoal do imperador Marco Aurélio, cujas ideias influenciaram a prática médica por mais de 1000 anos. Hipócrates ensinava que a doença era um desvio da natureza e que o papel do médico era restaurar o equilíbrio perdido. Para isso, indicava mudanças na alimentação como o primeiro e mais eficaz dos tratamentos. Que o teu alimento seja o teu remédio, dizia ele. Galeno, por sua vez, sistematizou essa visão classificando os alimentos segundo sua natureza quente ou fria, seca ou úmida, uma teoria que se entrelaçava com a dos 4 humores corporais: sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. A dieta romana, portanto, não era apenas determinada por gosto ou tradição, mas também por diagnósticos médicos. Alguém com excesso de bile, ou seja, com tendência à raiva e irritação, deveria evitar alimentos quentes e secos, como carne assada, vinho forte ou pimenta do reino. Já uma pessoa considerada melancólica, com excesso de bile negra, deveria buscar alimentos úmidos e mornos, como mingaus de cevada, legumes cozidos e infusões leves. O alimento era prescrito como se fosse uma droga, e as cozinhas das grandes casas funcionavam, em muitos casos, como verdadeiros laboratórios da alma e do corpo. Muitos médicos viviam nas domos romanas como membros da casa, geralmente gregos escravizados, altamente instruídos, que acompanhavam seus senhores nas refeições e sugeriam alterações no cardápio conforme as estações do ano ou o estado de humor do paciente. As refeições eram pensadas para manter o equilíbrio entre os humores. Havia alimentos preventivos contra o frio do inverno, como caldos quentes e carnes gordas, e alimentos para refrescar o corpo no verão, como saladas de alface, vinagre aromático e frutas aquosas. A cozinha era regida pelo tempo, pelas estações e pela natureza interna do corpo humano. Uma sinfonia delicada onde o médico e o cozinheiro compartilhavam a batuta. Acreditava-se que certos alimentos tinham propriedades específicas. O alho era considerado um fortificante, a cebola, um purificador do sangue, o mel, um remédio para feridas internas e externas. O vinagre era usado como antisséptico, o azeite de oliva, como laxante e lubrificante para o sistema digestivo. As especiarias não serviam apenas para dar sabor, eram também medicamentos. A pimenta, o cominho, a canela, o coentro e o gengibre eram usados em dosagens quase farmacológicas, manipuladas com precisão por cozinheiros que, sem o título, exerciam a função de curandeiros. Nos acampamentos militares, essa preocupação era ainda mais aguda. Os médicos das legiões adaptavam a dieta dos soldados conforme o clima e as campanhas. Nos desertos da África, indicava-se comida leve e sucos cítricos, nas galhas geladas, carne seca, vinho quente e mingaus grossos. A saúde do exército era considerada essencial para a sobrevivência do império, e a alimentação era uma das ferramentas centrais dessa estratégia. Não era por acaso que os estoques de grãos, azeite e vinho eram guardados com tanto zelo. Tratava-se de uma questão de segurança pública e estabilidade militar. Essa visão terapêutica da comida também moldava o comportamento social. Comer em excesso, além de ser considerado um desvio moral, era visto como uma ameaça à saúde física e espiritual. A moderação era recomendada não apenas como virtude estoica, mas como prevenção médica.
Muitos textos romanos misturavam conselhos filosóficos e dietéticos. Sêneca, por exemplo, criticava os banquetes exuberantes não apenas pela ostentação, mas porque corrompiam o corpo e a alma. Comer com sabedoria era um gesto ético. A frugalidade era uma forma de equilíbrio físico e moral. Nas escolas filosóficas e nas casas dos médicos, receitas circulavam como tratados. O pus, por exemplo, era considerado o alimento ideal por sua simplicidade e digestibilidade. O uso de ervas como hortelã, manjerona, sálvia e funcho era encorajado tanto pelo sabor quanto pelos benefícios para o fígado, os rins e o estômago. Os romanos também desenvolveram técnicas de conservação que tinham valor medicinal: frutas secas ao sol, carnes curadas com sal, vinhos aromatizados com resinas. Tudo contribuía para uma dieta funcional, onde cada mordida carregava um propósito maior. A obsessão por controlar o corpo por meio do alimento refletia uma visão mais ampla de mundo, a de que o homem romano deveria dominar a si mesmo como dominava os outros povos. O corpo era um campo de batalha tão importante quanto as fronteiras do império, e o alimento sua principal arma, ou sua maior ameaça. O cozinheiro, assim como o médico, não apenas alimentava, mas moldava a saúde, o humor e o destino de quem comia. E Roma, ciosa de sua ordem e racionalidade, transformou a mesa em consultório, a dieta em doutrina e a fome em ciência. Se as cozinhas eram o coração das casas romanas, os mercados eram o pulmão da cidade. Era ali, entre barracas de madeira, cestos de palha e gritos de vendedores, que a vida pulsava de forma mais intensa e imediata. O romano comum não conhecia os corredores do Senado, nem os mármores das vilas nobres, mas conhecia profundamente os cheiros do macellum, os rostos dos mercadores e o som das moedas tilintando nas manhãs agitadas. Comer, para a maioria da população, não começava com o preparo, começava com a negociação. E nesse cotidiano de trocas e escolhas, o mercado era templo, teatro e sobrevivência. O macellum era o principal mercado público das cidades romanas, uma estrutura organizada, muitas vezes monumental, construída com colunatas, pórticos e áreas cobertas. Em Roma, o mais famoso localizava-se próximo ao Fórum, ao lado de templos e edifícios administrativos. Era um espaço multifuncional, onde se comprava carne, peixe, frutas, legumes, grãos, queijos, pão e até objetos de cozinha. Cada área era especializada. Havia o Theophorum Piscarium, dedicado ao peixe fresco, o Theophorum Boarium, voltado para a carne e gado, e setores dedicados a cereais, azeite e vinho. Não era apenas um espaço de comércio, era um mapa vivo da geografia alimentar do império. Os vendedores formavam uma classe à parte. Alguns eram livres, outros libertos. Muitos eram estrangeiros. Traziam produtos das províncias, falavam dialetos diferentes, negociavam com mãos ágeis e olhos atentos. O frescor do peixe, o cheiro das azeitonas, a cor das frutas, tudo era avaliado com rigor por compradores experientes. As mulheres, em especial, dominavam essa arte. As matronas da plebe eram conhecidas por sua habilidade em pechinchar, verificar qualidade e escolher o melhor pelo menor preço. O mercado era também um espaço feminino, onde as mães, filhas e avós decidiam os destinos da mesa familiar. Além do macellum, as feiras itinerantes também ocupavam ruas e praças, especialmente durante festivais religiosos ou datas agrícolas. Nessas ocasiões, produtos frescos eram trazidos do campo, legumes recém-colhidos, ervas aromáticas, ovos, leite cru, carnes defumadas. Essas feiras conectavam a cidade ao campo e eram, muitas vezes, o único momento em que um romano urbano via de perto a origem de seus alimentos. Havia também vendedores ambulantes, os institores onti, que empurravam carrinhos ou carregavam cestos, oferecendo pão quente, doces simples, queijo cortado na hora ou vinho diluído em água. Suas vozes ecoavam pelos becos, marcando as horas do dia como um relógio sonoro e saboroso. Mas era nas tabernas em que o romano comia fora de casa, também chamadas de popinae. Essas pequenas estalagens serviam refeições simples, bebidas
e às vezes hospedagem. Diferentes das vilas dos patrícios, as tabernas eram escuras, barulhentas, permeadas de fumaça e vozes altas. Havia bancos de pedra ou madeira, mesas toscas e ânforas alinhadas com vinho barato. Servia-se pous com carne picada, pão com queijo, sopas grossas de lentilha, frutas secas e, frequentemente, ovos cozidos. Era o espaço do trabalhador, do viajante, do soldado de folga. Comer em uma popina era mais do que saciar a fome. Era socializar, rir, beber e, às vezes, esquecer o peso da vida. As tabernas também eram locais de encontro para jogos, apostas, pequenos negócios e até encontros amorosos. Algumas eram mal afamadas, associadas à prostituição, ao crime e à embriaguez. Por isso, os senadores e membros da elite evitavam ser vistos ali, ainda que muitos frequentassem disfarçadamente. Apesar do estigma, as tabernas eram fundamentais na estrutura urbana. Em uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, onde muitos viviam em insulae, prédios apertados sem cozinhas, comer fora não era luxo, era necessidade. O romano pobre dependia das popinae para se alimentar diariamente. Além disso, havia os thermopolia, pequenas lojas de comida quente precursoras dos fast foods modernos. Eram locais com balcões de pedra e ânforas embutidas que mantinham os alimentos aquecidos. Vendiam porções prontas, como feijão com molho, carnes grelhadas, vegetais refogados. Arqueólogos encontraram dezenas de thermopolia em cidades como Pompeia, com afrescos ilustrando pratos, cardápios esculpidos nas paredes e até restos carbonizados de comida. Esses estabelecimentos mostravam como o comer em Roma era um ato urbano, dinâmico e adaptado à pressa da vida cotidiana. A circulação de alimentos e o funcionamento dos mercados dependiam de uma logística complexa. O transporte de grãos do Egito, por exemplo, era organizado pelo Estado. Grandes navios traziam trigo pelo Mediterrâneo até os portos de Óstia e de lá seguia por barcaças pelo rio Tibre até o coração de Roma. Armazéns públicos, os horrea, guardavam estoques de azeite, vinho e cereais. As autoridades supervisionavam pesos, medidas e preços para evitar abusos, embora a corrupção fosse comum. O controle do abastecimento era vital. Qualquer interrupção podia gerar revoltas. A comida era um termômetro político. O mercado, uma arena de tensão e de vida. E era nesse caldeirão de vozes, cheiros e histórias que Roma se alimentava todos os dias. A cidade se erguia ao som do pão sendo assado, do vinho sendo despejado, dos legumes sendo cortados. Comer não era um evento privado, era um ato público. E nos mercados, feiras e tabernas, Roma se revelava em sua forma mais verdadeira, caótica, pulsante, humana. O apetite de Roma não era apenas físico, era também geográfico. A cada nova conquista, o Império Romano não apenas tomava terras e ouro, mas também incorporava sabores, ingredientes, tradições agrícolas e técnicas culinárias que enriqueciam seu vasto repertório alimentar. Roma era um monstro com fome constante, e essa fome era alimentada por caravanas, navios, rotas de comércio e fluxos que conectavam desertos, montanhas, portos e vilarejos distantes. O que se comia na capital era muitas vezes um reflexo direto da extensão de seu domínio. Comer para a elite romana era também um ato de poder simbólico. Era provar o mundo. Nas mesas mais abastadas, os alimentos vinham de todos os cantos do império, e mesmo de fora dele. Do Egito vinham os grãos e o papiro, mas também os figos escuros e o trigo duro, base para o pão mais branco e refinado. Da Gália chegavam queijos, mel espesso e vinhos mais encorpados. Da Espanha, azeites preciosos, tâmaras secas, sardinhas e conservas de peixe. Da África proconsular, especiarias, grãos, aves e molhos preparados. Da Ásia Menor, nozes, amêndoas, pistaches e frutas cristalizadas. Do Oriente, especiarias que valiam mais do que ouro. Pimenta do reino, gengibre, canela, cravo, açafrão. Era comum que as casas da elite mantivessem listas de fornecedores e produtores de diferentes províncias. Os vinhos da Campânia, por exemplo, gozavam de altíssimo prestígio.
especialmente os da região de Falerno. Um banquete que oferecesse vinho de Falerno, tâmaras de Cartago e garum da Bética era imediatamente interpretado como um banquete digno de um senador ou mesmo de um cônsul. Os ingredientes tinham origem e identidade, e essa origem era quase sempre politicamente carregada. Comer bem era exibir domínio territorial, conexão diplomática, poder econômico. Era transformar o estômago em símbolo de status. O garum, o molho de peixe fermentado tão apreciado pelos romanos, era um dos produtos mais amplamente distribuídos pelo Império. Fabricado principalmente nas regiões costeiras da Espanha e do norte da África, era transportado em ânforas seladas, rotuladas e até falsificadas. Havia versões comuns para as classes populares e versões premium, aromatizadas com ervas raras, destinadas aos banquetes da elite. O comércio de garum gerava fortunas e movimentava portos inteiros. Era tanto um produto alimentício quanto um bem de luxo. O simples fato de possuir um estoque de garum de qualidade em casa já indicava uma condição social privilegiada. Mas nem tudo era centralizado. Havia também os regionalismos culinários, traços locais que sobreviviam mesmo dentro da homogeneização imperial. Em algumas regiões do Império, o uso de azeite era substituído por manteiga ou gordura animal. Em outras, o peixe era o protagonista absoluto, como nas províncias mediterrâneas. Em áreas mais frias e montanhosas, como a Germânia, o consumo de carne era maior, e o vinho era substituído por cervejas rústicas. Os romanos, embora tentassem impor seu gosto e seus hábitos alimentares aos povos conquistados, muitas vezes acabavam absorvendo suas tradições, criando uma culinária híbrida, dinâmica, mutante. Os mercados de Roma refletiam essa diversidade. Produtos exóticos eram vendidos como joias. Havia lojas especializadas em molhos, em queijos importados, em pães aromatizados com ervas egípcias. Algumas vendiam frutas fora de estação conservadas em mel ou vinagre. Outras ofereciam carnes curadas de províncias distantes, como javalis das florestas da Gália ou coelhos do norte da África. Comer de forma cosmopolita era um sinal de modernidade e refinamento. A mesa romana tornava-se um mapa vivo do império, uma cartografia comestível. A logística por trás desse abastecimento era monumental. Navios graneleiros atravessavam o Mediterrâneo transportando grãos, azeite e vinho. Caravanas romanas percorriam desertos e montanhas carregando ervas, resinas, raízes e especiarias. Estradas pavimentadas permitiam o trânsito rápido de alimentos perecíveis até os mercados da capital. Armazéns públicos, os horrea, estocavam cereais em regiões estratégicas. O controle do abastecimento de produtos essenciais, como o trigo egípcio, era considerado uma questão de segurança nacional. A comida era parte da infraestrutura do império, e nem sempre esse sistema funcionava sem falhas. Havia períodos de escassez, crises no transporte, colheitas destruídas por pragas ou enchentes. Nesses momentos, a dependência de produtos importados se tornava um risco, e a população sentia no estômago a fragilidade do sistema imperial. Por outro lado, quando tudo funcionava, Roma parecia realmente o centro do mundo. Um lugar onde se podia comer tâmaras sírias no inverno, mexilhões africanos no verão, vinhos do sul da Itália em qualquer época do ano. A sofisticação e a variedade dos produtos disponíveis moldavam a sensibilidade culinária romana. Criava-se uma cultura de expectativa, de desejo por novidades, de comparação constante entre sabores locais e estrangeiros. Muitos patrícios mantinham cozinheiros gregos ou orientais, justamente por acreditarem que eles conheciam os segredos dos temperos mais refinados. Os livros de receitas registravam experimentações constantes com novos ingredientes. A elite romana vivia com o paladar voltado para fora, como quem busca no sabor o prolongamento de sua própria superioridade. Roma não era apenas uma capital política, era uma boca aberta para o mundo. Uma cidade que se alimentava das margens, que se nutria da diferença, que incorporava o outro em sua própria carne. Cada produto importado era mais do que um alimento. Era um pedaço do império colocado no prato. E enquanto o povo seguia com seu pulse e pão, a elite provava o gosto da conquista, uma mordida de cada vez.
Entre todos os sabores que definiram a culinária romana, nenhum foi tão onipresente, tão valorizado e, ao mesmo tempo, tão controverso quanto o garum. Mas, para o romano, o garum não era apenas um condimento, era um símbolo. Seu aroma forte e penetrante permeava tanto os becos das tavernas quanto os salões de mármore dos palácios. Seu valor transcendia o gosto. Ele era riqueza, status, identidade. Havia quem o desejasse com devoção e havia quem torcesse o nariz. Mas o fato é que nenhuma mesa romana, da mais simples à mais opulenta, estava completa sem ele. O garum era, em muitos sentidos, o sim-ouro líquido da gastronomia da Roma antiga. Mas o que era exatamente o garum? Em termos simples, tratava-se de um molho fermentado de peixe, produzido a partir da maceração de vísceras, principalmente de anchovas, sardinhas, atuns e cavalas, misturadas com sal grosso e deixadas ao sol em grandes ânforas de cerâmica por semanas ou até meses. Durante esse processo, os peixes se desmanchavam, liberando um líquido escuro, espesso e intensamente salgado. Esse líquido era filtrado e armazenado, enquanto os resíduos sólidos, chamados de nhalecó, eram usados como condimento secundário, geralmente por camadas mais pobres da sociedade. O garum podia ser usado em praticamente qualquer prato: carnes, peixes, legumes, ovos, pães, molhos, sopas e até sobremesas. Em vez de sal, usava-se garum. Em vez de vinagre, usava-se garum. Misturava-se o molho com azeite, mel, vinho, vinagre, especiarias e ervas aromáticas para criar composições de sabores surpreendentes, intensos, profundos. O gosto do garum era salgado, umami, fermentado, com notas ácidas e minerais, algo entre um molho de soja forte e uma pasta de anchova concentrada. Para os romanos, era o que dava alma à comida. As fábricas de garum, chamadas de setariae, espalhavam-se pelas regiões costeiras do Império, especialmente na Espanha, no norte da África, na Gália Narbonense, na Sicília e na Grécia. Algumas cidades viviam quase exclusivamente da produção e exportação do garum. A cidade de Cartago Nova, na atual Cartagena, era uma das mais famosas por seus produtos de alta qualidade. Havia marcas, tipos, classificações e até falsificações. As ânforas de garum levavam selos com o nome do produtor, da origem do tipo de peixe e, muitas vezes, até elogios ao sabor e ao frescor. A classificação do garum seguia uma lógica própria. O garum sociorum, por exemplo, era reservado para os mais ricos e refinados, extraído das primeiras filtragens. Já os produtos mais densos, escuros e impuros, como o liquamen e o alec, eram consumidos pelas camadas mais pobres. Em algumas ocasiões, a elite romana pagava fortunas por garum raro, envelhecido ou produzido com peixes nobres. O garum de atum, por exemplo, era altamente prestigiado. Documentos encontrados em Pompeia, inscrições em ânforas e textos de autores como Plínio, Varrão e Columela indicam que o preço do garum de elite podia superar o de vinhos caros. Mas havia um paradoxo. Embora adorado por muitos, o garum era também objeto de repulsa. Seu cheiro durante a produção era considerado insuportável. As fábricas localizavam-se sempre longe dos centros urbanos, perto de praias e falésias isoladas. O processo de fermentação liberava gases intensos e exigia que os trabalhadores lidassem com toneladas de vísceras apodrecendo ao sol. O cheiro penetrava as roupas, a pele, o ar, e, no entanto, o produto final era considerado um tesouro. Esse contraste entre o fétido da origem e o luxo do consumo revela muito da natureza da sociedade romana. Uma civilização que extraía sofisticação da brutalidade, beleza da decomposição, poder da técnica. O garum também tinha usos medicinais. Galeno e outros médicos o prescreviam como remédio digestivo, tônico e antisséptico. Era usado para tratar úlceras, vermes, problemas estomacais e até para desinfetar feridas. Algumas versões, misturadas com vinagre e ervas, eram consumidas como elixir. A crença de que o garum restaurava a vitalidade e fortalecia os músculos
fez com que ele fosse parte da dieta de muitos soldados, gladiadores e atletas. Culturalmente, o garum transcendeu a mesa. Ele aparecia em piadas, sátiras, poemas e até nos grafites das paredes de Pompeia. Era símbolo de abundância, de gosto requintado, mas também de ostentação e exagero. Alguns moralistas criticavam o uso excessivo do condimento como sintoma da decadência dos costumes, assim como faziam com banquetes extravagantes e receitas complexas. Sêneca, por exemplo, via no garum um símbolo da gula desenfreada de sua época. Para ele bastava pão e água, mas a maioria dos romanos não queria apenas sobreviver, queria saborear o mundo. E o garum era literalmente o gosto de Roma. Até mesmo na queda do Império, o garum permaneceu. Por séculos, seu uso continuou em regiões mediterrâneas, sendo ancestral direto de molhos modernos como o ricolatura de Aliccio italiano ou o riu nuoc mamor vietnamita. Sua presença resiste, invisível, em muitos sabores fermentados que ainda hoje usamos. E assim, mesmo entre as ruínas, o garum sobreviveu. Não como resíduo de peixe, mas como testemunho da criatividade, da ousadia e do paladar dos romanos. Enquanto os impérios ruíam, o gosto do garum permanecia na memória da língua, pungente, inesquecível, eterno. Antes que o pão fosse partido nas mesas de Roma, antes que o azeite escorresse sobre os legumes e o vinho enchesse as taças nas noites cerimoniais, havia um outro império, silencioso, invisível, rústico, que sustentava a vida da cidade. Era o império das plantações, das hortas, das vilas rurais e dos campos cultivados com suor e constância. A glória de Roma, com seus templos, banquetes e teatros, repousava sobre a terra arada. Sem trigo, não havia pão. Sem uva, não havia vinho. Sem a agricultura, Roma não era Roma. E assim, entre arados, enxadas e ciclos da lua, a máquina alimentar da civilização mais poderosa da antiguidade se mantinha em movimento. A base da produção agrícola romana era a vila rústica, uma propriedade rural composta por terras cultiváveis, instalações para armazenagem, moradias de trabalhadores e, muitas vezes, tanques para a produção de azeite e vinho. Essas vilas eram tanto centros econômicos quanto unidades familiares, pertencentes a patrícios ou a ricos proprietários que raramente viviam nelas. O trabalho era feito por semi-escravos, colonos, e, em alguns casos, trabalhadores sazonais contratados nas vilas vizinhas. A produção era organizada com rigor. Cada tipo de solo era destinado a uma cultura específica. Cada estação tinha seu planejamento detalhado e até mesmo o vento e a umidade do ar eram levados em conta nas decisões do campo. Os principais cultivos eram o trigo brimit e a cevada ursit e aveia, as leguminosas, como lentilhas, grão de bico e favas, além de videiras e oliveiras, que davam origem ao triângulo fundamental da dieta romana: pão, vinho e azeite. Além disso, as vilas cultivavam frutas como figos, maçãs, peras, romãs e marmelos, além de legumes e hortaliças em hortas protegidas. As hortas romanas eram verdadeiros laboratórios botânicos organizadas em fileiras precisas, com regas regulares e técnicas de compostagem que misturavam cinzas, esterco e folhas secas. O romano não apenas comia da terra, ele moldava a terra. Nos arredores de Roma existiam centenas de pequenas propriedades agrícolas e chamadas de praedia, muitas delas ligadas diretamente ao abastecimento da capital. Essas propriedades produziam alimentos perecíveis, como alface, alho-poró, ervilhas, cenouras, pepinos, couve e rabanetes, que eram levados diariamente aos mercados da cidade. O transporte era feito em carroças, ânforas, cestos ou sacos de couro. O desafio não era apenas produzir, mas preservar e transportar rapidamente. Por isso, muitas hortas urbanas existiam-se dentro dos limites da cidade, nos quintais das domos, nos espaços vazios entre os prédios, nos terraços das insulae. Roma precisava se alimentar todos os dias, e o campo precisava alcançá-la como um rio de provisões. Mas o verdadeiro desafio era alimentar uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes. Para isso,
o Estado desenvolveu um dos sistemas logísticos mais complexos do mundo antigo. Grãos egípcios, azeite da Bética, vinho da Campânia, carne curada das Gálias. Tudo era estocado em grandes armazéns públicos, os Orrea, localizados estrategicamente perto do rio Tibre e das principais vias de acesso da cidade. Um dos mais famosos, o Horrea Galbae, podia armazenar até 60.000 toneladas de azeite. Os produtos eram distribuídos aos mercados, padarias, tavernas e domicílios através de uma rede de transportadores regulados por autoridades estatais. O imperador, Augusto, entendendo que a estabilidade de Roma dependia da regularidade desse abastecimento, criou instituições dedicadas exclusivamente ao controle dos estoques alimentares. O cargo de Prefectus Annonae foi estabelecido para supervisionar o fornecimento de trigo gratuito à plebe, o chamado panem. Esse controle era vital. A fome podia derrubar governos. O povo romano tolerava muita coisa, menos a falta de comida. Por isso, o abastecimento era visto como um ato de cidadania e, ao mesmo tempo, como uma obra de engenharia social. Essa organização também refletia uma filosofia profundamente pragmática e simbólica dos romanos. A terra era mãe e o cultivo um dever moral. Cícero, em seus escritos, exaltava a agricultura como a ocupação mais digna e virtuosa de um cidadão. Varrão e Columela, grandes autores técnicos da época, escreveram tratados detalhados sobre como plantar, irrigar, colher, podar, enxertar. Havia uma estética do cultivo, um prazer quase religioso em ver o crescimento do trigo, o amadurecimento da uva, o florescimento da oliveira. A agricultura não era apenas trabalho, era arte, era cosmos, era Roma. E mesmo nas guerras, o campo estava presente. Os exércitos marchavam com reservas de grãos, e cada acampamento militar dispunha de uma miniatura de abastecimento agrícola. Hortas improvisadas, estoques de lentilhas, grãos tostados, bolachas duras. Um império que queria durar precisava comer em qualquer fronteira, sob qualquer clima. O alimento era também uma arma, e a fome, um inimigo silencioso. No fim das contas, cada mordida no pão romano, cada gole de vinho, cada gota de azeite, era fruto de um sistema que começava muito longe das mesas de mármore. Começava na mão calosa que arava, na semente que brotava, no escravo que colhia sob o sol. Roma, com toda sua glória urbana, era inseparável da terra que a nutria. Porque não há cidade sem campo, não há poder sem sustento, e não há império que se sustente com fome. Em Roma, o prato de comida era mais do que sustento. Era um espelho. Espelho da hierarquia, do poder, da desigualdade e da cultura. O que se comia, e sobretudo como se comia, dizia tudo sobre quem se era. Comer não era apenas um ato biológico, mas um código social. Entre a mesa ornamentada de um patrício e a tigela de barro de um escravo, havia um abismo que não se media apenas pela qualidade dos ingredientes, mas pelo próprio valor simbólico do alimento. O império se alimentava com as mãos, mas era com os olhos que julgava quem merecia banquetes e quem devia se contentar com migalhas. Para os patrícios, senadores, cavaleiros e membros da elite romana, o alimento era um meio de demonstrar não só riqueza, mas sofisticação. A refeição era cuidadosamente planejada e cerimonial. Nada era por acaso. O tipo de vinho, a origem do azeite, a variedade de peixe, a rareza das especiarias, tudo compunha uma narrativa de prestígio. Banquetes eram oferecidos como instrumentos políticos, onde alianças eram seladas, disputas veladas e promessas insinuadas entre goles e pratos fumegantes. Era comum que um convidado ilustre fosse servido com alimentos diferentes e melhores que os demais, como forma sutil de hierarquizar até mesmo entre os privilegiados. Essas refeições aristocráticas incluíam carnes nobres como javalis, fazões, pavões recheados, ostras frescas e molhos exóticos à base de garum de luxo, mel da Espanha e ervas aromáticas do Oriente. Frutas fora da estação, conservadas com técnicas refinadas, eram exibidas com orgulho. Os pratos vinham decorados com folhas de ouro,
pétalas comestíveis e relevos esculpidos. O banquete era, antes de tudo, espetáculo. Comer bem não bastava. Era preciso comer com arte. Na outra ponta da sociedade, os escravos, responsáveis por preparar e servir esses banquetes, alimentavam-se com o mínimo necessário para manter-se em funcionamento. Sua dieta consistia principalmente de pus, papa de grãos, pão escuro, sobras de legumes cozidos, azeitonas velhas, queijo rançoso e, ocasionalmente, um pouco de carne seca ou vísceras rejeitadas. Comiam sentados no chão ou em espaços restritos, muitas vezes em silêncio, vigiados ou apressados entre as tarefas. Mesmo dentro das cozinhas opulentas das vilas, havia uma segunda mesa, ou nenhuma, para aqueles que nunca se sentariam ao lado de um cidadão romano livre. Os punitil plebeus, por sua vez, viviam entre esses dois extremos. Trabalhadores, artesãos, soldados e pequenos comerciantes mantinham uma dieta simples, mas mais variada do que a dos escravos. Comiam pão fresco, feijões, lentilhas, verduras, frutas da estação, ovos e peixes pequenos. O vinho era diluído com água e o azeite usado com parcimônia. A carne era rara e reservada a ocasiões especiais. Ainda assim, muitos conseguiam frequentar tabernas ou comprar pequenas porções em termopólia, onde provavam comidas quentes e condimentadas, ainda que feitas com ingredientes baratos. Para o romano comum, comer fora era tanto necessidade quanto prazer social. Dentro das casas humildes, as refeições eram modestas, mas frequentemente compartilhadas. A comida era posta em tigelas centrais, e os membros da família comiam com as mãos ou colheres de madeira. As refeições não tinham ordem cerimonial, e os ingredientes variavam conforme a época, o clima e a sorte. O almoço era leve, o jantar mais substancial, mas o alimento sempre estava sujeito à incerteza. A instabilidade econômica, as oscilações no abastecimento, os impostos e as guerras podiam afetar drasticamente o que havia, ou não, na mesa. Mesmo entre os ricos, havia distinções. Sampu, senador, tinha acesso a iguarias que um simples cavaleiro não teria. Um liberto rico podia tentar imitar os hábitos dos patrícios, mas raramente era aceito em suas mesas. A comida, nesse sentido, era também uma pubarreira simbólica. Aquilo que se comia revelava até onde se podia ascender na sociedade e também onde se devia parar. Os banquetes romanos estavam cheios de códigos. Sabia-se, por exemplo, que certos alimentos eram impróprios para determinadas castas, não por proibição formal, mas por etiqueta social. Havia alimentos vulgares e alimentos nobres, assim como havia pessoas comestíveis para o poder e outras simplesmente descartáveis. Em tempos de crise, como durante guerras civis, fomes sazonais ou desastres naturais, essa divisão se tornava ainda mais evidente. Enquanto os ricos estocavam azeite e grãos em grandes quantidades, o povo comum dependia das distribuições estatais. O anona, sistema de fornecimento público de alimentos, tornou-se uma tábua de salvação para milhares. Mas mesmo ali, as diferenças se impunham. A qualidade do pão, a pontualidade da entrega, o local de distribuição, tudo indicava privilégios. Comer, mesmo gratuitamente, ainda carregava a marca da desigualdade. Nas religiões e nos ritos fúnebres, essa divisão se perpetuava. Os mortos nobres eram enterrados com banquetes simbólicos, oferendas de vinho, carne e pães moldados com cuidado. Já os pobres, muitas vezes, mal tinham uma última refeição. Os escravos, frequentemente, nem direito ao luto tinham. Até a despedida final era marcada pela mesa que ocuparam em vida, ou pela falta dela. E, no entanto, apesar de todas essas divisões, Roma era sustentada por uma base comum: o pão. O pão escuro do escravo, o pão branco do patrício, o pão rústico do agricultor, o pão de mel da elite, todos vinham do mesmo grão, da mesma terra. O trigo, como a cidade, unificava e separava. Era símbolo da abundância e da desigualdade. Era o alimento da plebe e a moeda de poder do imperador. E assim, no gesto de partir o pão, revelava-se não apenas o alimento, mas toda a estrutura de um império. Na Roma antiga,
O tempo não era uma linha reta. Era um ciclo de rituais, estações, colheitas e dias sagrados marcados por um calendário vivo, onde o alimento assumia um papel central. Comer em Roma era sempre um ato social e simbólico, mas havia ocasiões em que essa experiência transbordava o cotidiano e assumia dimensões quase míticas. Os festivais religiosos e as datas comemorativas transformavam a alimentação em liturgia, em espetáculo, em catarse coletiva. Nesses dias, o pão deixava de ser apenas sustento e tornava-se oferenda. O vinho deixava de ser apenas prazer e tornava-se consagração. A comida não era apenas comida, era tradição encarnada. Ao longo do ano, o calendário romano, conhecido como Fasti, era pontuado por mais de 170 dias festivos, muitos deles ligados ao ciclo agrícola, aos deuses do panteão e às comemorações cívicas. E cada uma dessas datas possuía práticas alimentares específicas. Os Ludi Romani, por exemplo, grandes jogos em homenagem a Júpiter realizados em setembro, não se limitavam a espetáculos no circo máximo. Envolviam também banquetes públicos, distribuição de carne de animais sacrificados e festas familiares regadas a vinho. Comer nesses dias era literalmente participar do corpo da cidade e do favor dos deuses. Uma das festas mais emblemáticas era a Saturnália, celebrada entre 17 e 23 de dezembro. Em honra ao deus Saturno, deus da agricultura e do tempo dourado, a ordem social era invertida por um breve momento. Os senhores serviam os escravos, os ricos e os pobres comiam juntos, trocavam presentes e compartilhavam alimentos com alegria desmedida. Era um carnaval de mesa farta, onde carnes assadas, bolos de mel, tâmaras recheadas e vinhos doces tomavam o centro do palco. As Saturnálias eram festas da abundância simbólica, onde o comer em excesso não era pecado, mas devoção. Outro exemplo poderoso eram as Parentalias, festividades dedicadas aos mortos e aos ancestrais, celebradas entre 13 e 21 de fevereiro. Nesses dias, as famílias visitavam os túmulos, decoravam-nos com flores e oferendas, pão, sal, vinho aguado e ovos cozidos. Era comum comer perto dos túmulos, numa espécie de banquete espiritual, em que os vivos e os mortos partilhavam o mesmo alimento. Era a culinária como elo entre mundos, onde até a receita mais simples, um bolo de farinha de cevada, carregava uma função ritual de reconexão. Durante as Feriae Latinae, uma das mais antigas festas do calendário romano, representantes de várias cidades do Lácio se reuniam para oferecer um banquete ao deus Júpiter Latiaris no Monte Albano. Animais eram sacrificados, cozidos em caldeirões ao ar livre e partilhados em refeições comunais. Esse costume era símbolo de unidade entre os povos itálicos, reafirmando o poder de Roma como centro político e espiritual. Comer, nesses eventos, era também fazer política sagrada, um contrato entre homens, cidades e deuses. Nas Vestalia, celebradas em junho, as padarias eram ornamentadas e a deusa Vesta, guardiã do fogo sagrado e da lareira, era honrada com pães especiais chamados liba, feitos com farinha, queijo e mel, oferecidos nas casas e nos templos. As mulheres da família preparavam os bolos e purificavam os lares com incenso, lavagens simbólicas e refeições compartilhadas entre mães e filhas. Comer durante as Vestalia era um gesto de proteção doméstica e de renovação do lar, uma culinária de cuidado e devoção. Mesmo nos festivais mais militares ou cívicos, como os matriunfos, onde generais vitoriosos desfilavam pelas ruas, o alimento tinha lugar reservado. A vitória era celebrada com grandes banquetes públicos, onde pão, vinho e carne eram distribuídos aos cidadãos como sinal de gratidão imperial. Comer nesses eventos era afirmar a centralidade do povo na glória de Roma, uma forma de transformar poder em pão, conquista em celebração. Importante também destacar os jejum e abstinências alimentares em certas datas. Durante festivais relacionados à purificação, como as Lemúria, acreditava-se que comer certos alimentos, como feijão, podia atrair os mortos ou desequilibrar o corpo espiritual.
Havia dias de interdição ao consumo de carne, dias em que o vinho era proibido ou em que apenas alimentos frios eram permitidos. Esses tabus reforçavam a dimensão espiritual da alimentação romana. O que se comia e o que se evitava comiam também parte do mundo invisível. O que emerge dessa tapeçaria de ritos é a certeza de que, para os romanos, a alimentação era mais do que um ato privado. Era um gesto público, cívico, divino. Comer no dia certo, da forma certa, com os ingredientes certos, era parte essencial da identidade de um cidadão romano. A mesa, nesses momentos, tornava-se altar. A receita, oração, o banquete, pacto com o cosmos. E assim, Roma celebrava seu tempo com comida. Marcava o ano com sabores. Tinha memória nos temperos, fé nas receitas, esperança nas colheitas. A cidade eterna alimentava-se de rituais, e os rituais alimentavam Roma. Na vastidão do tempo que separa a Roma antiga do mundo moderno, poucas coisas resistiram intactas. Monumentos ruíram, impérios tombaram, línguas se transformaram. Mas entre os cacos do passado há algo que ainda murmura, não em pedra, mas em sabor, as receitas. E entre os nomes que preservaram essa herança, um ecoa com intensidade quase mítica: Apício. Mais do que um cozinheiro, ele foi um símbolo. Mais do que um autor, foi uma lenda. Sua figura, envolta em exagero, excentricidade e glória gastronômica, representa o auge da arte culinária romana. E sua obra, o de Recoquinaria, é o hierolivro de receitas mais antigo do Ocidente a chegar até nós. Marco Gávio Apício viveu no fim do século I a.C. e início do século I depois de Cristo, sob os imperadores Augusto e Tibério. Era um homem de fortuna e fama, conhecido por seus banquetes luxuosos, ingredientes exóticos e obsessão pelo refinamento do paladar. Segundo relatos, Apício teria gastado fortunas em busca do prato perfeito, uma vida dedicada ao gosto. Disse que viajou até a Líbia atrás de camarões maiores, que alimentava gansos com figos para obter fígados mais macios e que se suicidou ao perceber que sua fortuna restante não seria suficiente para manter seu padrão culinário. A obra atribuída a ele, o de Recoquinaria, sobre a arte da cozinha, é uma compilação de mais de 400 receitas, divididas em 10 livros, abrangendo desde pratos simples até os mais extravagantes. Nele, encontram-se receitas de carne, peixe, legumes, sobremesas, molhos e vinhos aromatizados. E mais do que instruções, o livro oferece uma janela para o paladar romano, uma mistura de tradição rural e influência cosmopolita. Uma cozinha que unia ingredientes locais com técnicas orientais, uma alquimia de sabores, onde o doce se fundia com o salgado, o amargo com o picante, o azedo com o defumado. Não havia medidas precisas, nem tempos definidos. Cozinhar era um ato de intuição e experiência. As receitas de Apício não eram para iniciantes, mas para especialistas. Um prato típico podia levar ovinho, mel, vinagre, pimenta do reino, garum, cominho e hortelã. Tudo misturado em uma única preparação. O objetivo não era respeitar os ingredientes, mas transformá-los, ocultar seu sabor natural, revelar algo novo. A culinária romana era, nesse sentido, profundamente criativa, quase artística, quase transgressora. Entre as receitas mais curiosas estão língua de flamingo assada, ouriço do mar com vinho de passas, ostra frita com molho de vinagre e mel, estufado de carne de javali com frutas secas, ovos cozidos recheados com pinhões e alho poró, e sobremesas feitas com queijo fresco, mel, farinha e flores de lótus. Não havia limites. A extravagância era celebrada. Comer bem era comer algo inesperado, que provocasse o paladar e o imaginário. A elite romana não buscava a simplicidade, buscava a surpresa. O uso dos condimentos era fundamental. Pimenta, açafrão, feno grego, coentro, cominho, gengibre, sálvia, louro, manjerona, semente de papoula, entre outros. O garum puri, como vimos, era onipresente, base de molhos, caldos e coberturas. Misturava-se mel com vinagre, vinho com água do mar,
carne com frutas, peixe com nozes. E por trás dessas combinações havia uma lógica: estimular os humores do corpo, equilibrar os temperamentos, exibir domínio sobre os contrastes do mundo, quente e frio, seco e úmido, doce e salgado. A influência de Apício foi tão grande que, séculos após sua morte, seu nome ainda era sinônimo de luxo gastronômico. Cópias manuscritas do De Re Coquinaria foram preservadas por monges durante a Idade Média e seu conteúdo influenciou a cozinha bizantina, árabe e até renascentista. Na própria Roma, sua fama atravessou gerações. Cozinheiros o citavam como autoridade, escritores o satirizavam, imperadores o admiravam. Comer à la Apício era comer como um rei, ou como um louco. O que mais impressiona é que, mesmo com 2000 anos de distância, muitas das técnicas descritas por Apício são ainda hoje utilizadas. Marinar carnes, defumar alimentos, usar vinhos reduzidos como base de molhos, combinar fruta e carne, equilibrar doce e salgado. A herança romana vive em cada redução balsâmica, em cada uso de pimenta com mel, em cada prato que busca, mais do que saciar, surpreender. A cozinha contemporânea, em muitos aspectos, é uma neta distante de Apício. No entanto, apesar de seu legado, a maior parte da culinária romana foi perdida. As receitas do povo comum, os pratos do cotidiano das tabernas e das insulae raramente foram registrados. Sabemos o que comia a elite, mas o sabor do pus do escravo, do pão duro do soldado, do mingau da camponesa, esse se apagou com o tempo. O que temos são fragmentos, vestígios, rastros, e é justamente por isso que o De Re Coquinaria é tão valioso. Ele é um testemunho culinário de uma civilização que se expressava com a boca cheia. Na Biblioteca da Eternidade, entre os tratados de guerra, as epopeias de reis e os discursos dos senadores, há também um livro de receitas. Um livro que fala de azeite, de vinagre, de ervas e de desejo. Um livro que diz que Roma não viveu apenas de conquistas, mas também de sabores. Nenhum império se desfaz de um dia para o outro. A queda de Roma foi um processo lento, arrastado, marcado não apenas por guerras, invasões e corrupção política, mas também por mudanças profundas no modo como seus habitantes viviam e comiam. O alimento, sempre um reflexo silencioso da civilização, começou a mudar antes mesmo que os portões da cidade fossem derrubados pelos bárbaros. A transformação alimentar no declínio do império não foi apenas uma consequência da crise. Ela foi também seu sintoma, seu termômetro, sua profecia contida em migalhas. Nos séculos posteriores ao reinado de Marco Aurélio, especialmente entre o século III e o século V depois de Cristo, Roma passou por um conjunto de crises que afetaram diretamente sua logística alimentar. A infraestrutura que sustentava o abastecimento urbano começou a se deteriorar. Os horrea, armazéns públicos, já não recebiam os mesmos volumes de trigo. As rotas marítimas tornaram-se inseguras, os navios mais escassos e as colheitas cada vez mais instáveis. A dependência de grãos egípcios tornou-se um problema insolúvel quando as províncias começaram a se perder. O pão, que um dia fora símbolo da abundância e da civilidade romana, começou a rarear. Comer deixou de ser uma arte e voltou a ser uma luta. A elite, que antes se orgulhava de reunir ingredientes vindos das margens do mundo conhecido, passou a ver seus banquetes perderem brilho. A escassez impôs simplificações. Os molhos sofisticados deram lugar a preparações mais rústicas. Os vinhos envelhecidos foram substituídos por bebidas locais e menos refinadas. A pimenta do reino, vinda da Índia, tornou-se caríssima. As ostras frescas, quase impossíveis de transportar. A arte do banquete perdeu força, e com ela, a própria linguagem do poder aristocrático. Comer bem já não era um espetáculo, era um luxo quase impraticável. A decadência das cidades levou a um processo de ruralização da alimentação. À medida que as urbes romanas perdiam população e importância, a vida começava a se concentrar em torno das vilas rurais. Nesses espaços, mais autossuficientes, a dieta era mais limitada, porém estável. Pão rústico, leguminosas, queijo, vinho diluído, ovos e hortaliças da estação.
A carne era rara, o azeite era precioso e o garum começou a desaparecer. A produção artesanal substituiu os antigos sistemas de distribuição em massa. Era o fim do pão urbano, substituído pela farinha moída em moinhos locais. A mesa romana, que antes era mapa do império, agora se fechava no horizonte estreito do campo. Os soldados pits passaram a viver de rações simplificadas: biscoitos secos, grãos tostados, carne salgada. A culinária de campanha, prática e resistente, tornou-se o novo padrão em muitas regiões. O paladar do império tornava-se mais duro, mais pragmático. A guerra, antes distante do cotidiano dos civis, agora definia suas refeições. A fome, que durante séculos era apenas uma ameaça política usada como instrumento de controle, tornou-se realidade em diversas regiões, especialmente durante as invasões bárbaras, cercos e colapsos agrícolas. Comer tornou-se uma urgência silenciosa. Ao mesmo tempo, o crescimento do cristianismo alterou profundamente a relação dos romanos com a comida. A nova religião que se espalhava por entre escravos, pobres e mulheres introduziu uma ética alimentar mais austera. O prazer à mesa passou a ser visto com desconfiança. O jejum, a moderação e a abstinência tornaram-se virtudes espirituais. Comer em excesso era considerado pecado. Os banquetes, antes sinal de status e poder, passaram a ser encarados como resquícios de uma Roma pagã decadente. A mesa cristã era simples, contida, silenciosa. A fartura agora era moralmente condenável. Houve também uma mudança cultural profunda, no valor simbólico dos alimentos. Certas carnes antes celebradas foram rejeitadas. Ingredientes considerados sensuais ou estimulantes passaram a ser evitados. A comida perdeu parte de sua teatralidade. Mesmo os grandes festejos passaram a ser marcados por simplicidade. O corpo, antes celebrado como templo da civilização, passou a ser visto como espaço de penitência. A gula, que outrora alimentava a alma do banquete romano, tornava-se um dos 7 pecados capitais. Na arquitetura das casas, as cozinhas tornaram-se menores, mais ocultas. Os triclínios deram lugar a mesas modestas. As receitas desapareceram ou foram adaptadas. Muitos ingredientes utilizados nos tempos de Apício sumiram por séculos. A herança da cozinha clássica romana foi guardada não nos palácios, mas nos mosteiros. Monges copiaram, adaptaram e reinterpretaram parte dos antigos saberes culinários. Mas o sabor de Roma já havia mudado. O império caía, também pela boca. Ainda assim, nem tudo se perdeu. Muitos dos elementos básicos da dieta romana permaneceram: o pão, o azeite, o vinho, as hortaliças, as leguminosas. A estrutura fundamental da alimentação mediterrânea sobreviveu à queda do império, adaptou-se ao tempo e às novas ordens religiosas e políticas. O que mudou foi o sentido do comer, de afirmação imperial à expressão de humildade, de celebração do corpo a domínio espiritual sobre ele. Ao final, Roma não morreu de espada, morreu de sede e de fome, lentamente. Morreu na ausência do garum, no silêncio dos fornos, no abandono dos mercados. Mas também renasceu em outros sabores, outras crenças, outras formas de sentar à mesa. O fim da culinária romana clássica não foi o fim do prazer de comer. Foi apenas a passagem de um império para outro, de um sabor para uma nova alma. A mesa romana, embora soterrada pelas cinzas do tempo, nunca foi inteiramente esquecida. Seu cheiro ainda paira sobre os pratos da cozinha mediterrânea. Seu tempero sobrevive em nossos azeites, nossos vinhos, nossos pães. Roma, a cidade que se acreditava eterna, talvez nunca tenha sido tão imortal quanto quando se transforma em sabor. E entre todos os legados deixados por sua arquitetura, suas leis, seus idiomas e seus deuses, poucos são tão presentes e tão íntimos quanto aquele que repousa no prato diante de nós. Comer como um romano não é uma prática arqueológica, é uma lembrança viva, é o sabor da eternidade. Hoje, quando alguém saboreia uma fatia de pão com azeite de oliva, está revivendo um hábito cotidiano de milhões de romanos. Quando uma salada é temperada com vinagre e ervas, quando um vinho é aquecido no inverno, quando frutas secas são usadas em carnes, quando o doce encontra o salgado no mesmo prato,
há ali um eco da Roma antiga. A base da dieta mediterrânea moderna, elogiada por médicos e chefes contemporâneos, tem raízes profundas naquilo que foi estruturado há 2000 anos. Grãos, azeite, vinho, hortaliças, leguminosas, ervas aromáticas, moderação no consumo de carne, respeito pelo ingrediente local e sazonal. Mas Roma nos legou mais do que ingredientes. Nos legou uma filosofia alimentar. Os romanos acreditavam que comer bem era parte do viver bem. Alimentar-se com equilíbrio, com prazer e com consciência era uma prática ética. Não era apenas uma questão de nutrição, mas de cultura. Comer de acordo com as estações, respeitar os ciclos da terra, partilhar o pão, brindar a saúde e a amizade, tudo isso fazia parte da herança romana que silenciosamente chegou até nós por caminhos inesperados, pelas mãos dos camponeses, pelas receitas das avós, pelos manuscritos dos monges, pelas adaptações cristãs dos rituais pagãos, pela persistência do costume. Mesmo pratos sofisticados da culinária europeia moderna, como os patês, as marinadas, os molhos à base de vinhos e especiarias, têm parentesco direto com as técnicas descritas em textos como o De Re Coquinaria, de Apício. A combinação de mel com vinagre, base do que hoje conhecemos como agridoce, é uma invenção romana. O uso de ervas como manjericão, orégano, coentro, hortelã, sálvia e alecrim tem raízes na botânica romana. Até mesmo o hábito de encerrar uma refeição com uma fruta ou de servir pequenas porções antes do prato principal pode ser rastreado até o triclínio. A arquitetura das refeições também permaneceu. A ideia de que comer é um evento, algo a ser saboreado com tempo, em boa companhia, com vinho, conversa e descanso, sobrevive na cultura do jantar mediterrâneo, nos almoços de domingo em família, nas mesas longas das festas. A noção de que cada refeição carrega um valor simbólico, um gesto de união e pertencimento, vem de uma cultura que tratava a mesa como altar e o alimento como ponte entre os homens, os deuses e o destino. O pão, símbolo central da dieta romana, nunca deixou de ser essencial. Ele se transformou, se reinventou, mas sua presença se manteve. Do pão sírio ao pão italiano, das ciabatas aos pães integrais, dos fornos de barro às padarias modernas, a alma do trigo continua nutrindo o mundo. E o vinho, inseparável da vida romana, hoje representa cultura, prazer, ritual, um gesto de comunhão entre os tempos. Abrir uma garrafa, brindar, saborear um gole, são atos que carregam milênios de história e civilização. E mesmo o garum, o condimento mais peculiar dos romanos, encontrou sua continuidade em produtos como a colatura de alite italiana, o nuoc mam vietnamita ou o molho de peixe tailandês. A técnica da fermentação, a busca por sabores intensos, a obsessão por realçar o gosto natural dos ingredientes, tudo isso são heranças invisíveis que sobrevivem em cozinhas distantes, como se o gosto de Roma ainda nos sussurrasse em cada mordida. A herança romana também se preserva nos rituais religiosos, especialmente na tradição cristã, que herdou da Roma pagã muitos de seus símbolos alimentares. O pão e o vinho como elementos sagrados, os jejuns como formas de purificação, as festas marcadas por banquetes, as orações antes das refeições. O comer nunca deixou de ser, mesmo transformado, um gesto espiritual. E no mundo contemporâneo, marcado pela pressa, pelo consumo industrializado e pela desconexão com a origem do alimento, o legado romano ressurge como uma lembrança daquilo que já fomos, e talvez devêssemos voltar a ser. Comer com atenção, plantar, colher, preparar, respeitar os ritmos do corpo e da terra, honrar o alimento, celebrar a mesa. A Roma que um dia incendiou o mundo com suas legiões, com suas leis e com sua língua, talvez tenha deixado sua marca mais perene, não nas pedras, mas no paladar. Porque enquanto houver azeite sobre o pão, vinho nas taças e conversa ao redor da mesa, Roma ainda estará viva.